A maioria das pessoas acha que cabanas na floresta são pacíficas, silenciosas, privadas e seguras. Mas às vezes o que as torna pacíficas é justamente o que as torna mais perigosas. Porque quando algo dá errado a quilômetros da estrada mais próxima, ninguém ouve, ninguém vê. E às vezes a verdade fica escondida por anos. Hoje à noite, vamos analisar casos reais de crimes descobertos nas profundezas da floresta. Casos em que o isolamento não protegeu as vítimas, mas as prendeu. Estes são os 5 principais assassinatos em cabanas que não deveriam existir. Era manhã de 18 de setembro de 2021 e os serviços de emergência chegaram ao que poderia ser melhor descrito como uma verdadeira cabana na floresta. Esta cabana ficava no meio da densa e remota floresta estadual de Bulga, em Nova Gales do Sul, Austrália. Para quem não sabe, essa floresta é muito densa e poderia facilmente servir como um labirinto à noite. Não é uma floresta para trilhas comuns, não há trilhas marcadas, eletricidade ou sinal de telefone. Glamping basicamente não é uma opção. Dentro dessa mesma floresta, havia uma cabana ou uma espécie de barraco, mas de jeito nenhum era uma cabana bonita de Pinterest. Ela é mal cuidada, quase sem comodidades ou itens essenciais, e ficou abandonada na maior parte do tempo. Devido ao isolamento na floresta, os moradores locais chamaram essa cabana de Cabana da Bruxa. Toda a área da floresta estadual de Bulga definitivamente não é o tipo de lugar para onde você gostaria de ir em férias para curtir a natureza e relaxar. Pelas fotos e vídeos desse caso, esse lugar só vai te estressar mais. É o tipo de lugar para onde alguém iria se quisesse nunca ser encontrado, pois a Cabana da Bruxa é muito difícil de localizar, até em um mapa. Mas vamos voltar aos serviços de emergência. Eles foram chamados por Rowan Hansen, que disse que sua namorada sofreu um grave acidente de carro e precisava de ajuda urgente. Assim que os serviços de emergência se aproximaram da cabana, eles viram uma jovem deitada no chão ao lado da porta da cabana, ferida e sem reação. Tragicamente, ela não pôde ser reanimada. Paramédicos atenderam a mulher, enquanto outros 2 conversavam com um homem próximo. Ele cobria o corpo com uma lona vermelha ou saco de dormir, talvez para se proteger do tempo úmido e chuvoso. Ele não era ninguém menos que Rowan Hansen, e a mulher falecida que estava deitada no chão era sua namorada, Dee Anyer, de 34 anos. Ele falou com os socorristas e, em vez de ficar ou levar a namorada ao hospital, simplesmente foi embora. Ele deixou a namorada, que veja bem, já não estava mais viva, e deixou os paramédicos para lidarem com tudo sozinhos. Isso foi muito suspeito, então a polícia foi chamada. Quando chegaram e entraram na cabana, os policiais ficaram totalmente chocados. Dee Anyer estava em um relacionamento com Rowan Hansen, de 38 anos desde 2017, e os 2 estavam morando juntos em Wingham antes dos acontecimentos do caso de hoje. Não sabemos muito sobre Dee e como ela e Rowan começaram a namorar, mas o que sabemos, com base nas declarações de pessoas que conheciam bem os 2, é que o relacionamento deles era volátil e abusivo. Agora, a infância de Rowan foi difícil. Ele nasceu em meio à violência na casa onde cresceu e também foi submetido a todos os tipos de abuso, incluindo abuso de substâncias. Tudo isso é trágico, e nenhuma criança deveria passar por isso. Mas Rowan não superou esses hábitos e, em vez disso, acabou se tornando exatamente o tipo de pessoa que o traumatizou quando era criança. O abusado se tornou o abusador e Dee, infelizmente, foi quem acabou ficando no meio de tudo isso. Rowan era o agressor no relacionamento deles e Dee se sentia impotente. Os pais de Dee, principalmente sua mãe Carolyn, e amigos já haviam testemunhado de perto a violência sofrida por Dee. Dee sentia-se presa em um ciclo violento e todos temiam por ela nessa situação. O que Rowan estava fazendo era absolutamente inacreditável. Ele era uma ameaça para Dee, e tenho certeza de que provavelmente também era manipulador de alguma forma, porque ele e Dee ainda estavam juntos de alguma maneira, mesmo não havendo uma única coisa boa nesse homem para Dee sequer querer continuar com ele. Rowan parecia exatamente o tipo clássico de pessoa manipuladora e raivosa. Ele insultava e submetia Dee a abusos, mas depois voltava, pedia desculpas para ela, fazia declarações exageradas de amor e basicamente repetia esse ciclo várias e várias vezes. Dizer que Dee estava presa é pouco, mas por algum motivo ela sentia que não conseguia sair. Eu aposto que isso foi por causa da manipulação do Rowan.
Em setembro de 2021, Rowan sugeriu ao casal uma viagem romântica à Floresta Estadual de Bulga. Essa viagem seria uma renovação para o relacionamento deles. Afinal, para Rowan, uma cabana remota e suja numa floresta densa e fora do mapa era de algum modo a ideia de escapada romântica. Agora, cabanas podem ser aconchegantes e convidativas. Não me entenda mal, adoro uma boa viagem para uma cabana, mas essa parecia mais filme de terror do que romance. Então, o casal foi para a Floresta Estadual de Bulga e, se avançarmos para o dia 18 de setembro, Dee, infelizmente, havia perdido a vida, e agora Rowan estava desaparecido. E, em vez de rosas vermelhas no chão da cabana, fita amarela de cena de crime podia ser vista de longe. Algo ruim ocorreu naquela cabana de bruxa, e só Rowan sabia o que de fato aconteceu. A polícia tinha uma tarefa em mãos, que era encontrar Rowan e perguntar a ele o que aconteceu naquela cabana naquela noite fatídica. Bem, o corpo de Dee foi levado para a autópsia, e logo de cara, os peritos forenses e qualquer um que visse sabia que os ferimentos de Dee eram muito graves. Eles não eram compatíveis com um acidente de carro, conforme explicou Rowan. Era muito pior do que isso. E quando os policiais entraram na cabana, o cenário indicava uma luta violenta. Resumindo, encontrar Rowan não foi difícil, e quase imediatamente após fugir da Floresta Estadual de Bulga, ele foi preso pela polícia e levado para um interrogatório. A polícia já tinha visto o estado da cabana e cacos de garrafas de cerveja de vidro em um dos lados. Havia manchas vermelhas no chão e nas paredes da cabana, e um colchão sumido foi achado perto de um arbusto distante dali. Quando a polícia viu o colchão, ele também tinha manchas vermelhas. E falando das manchas, também havia sinais de uma limpeza na cabana. Alguém tentou limpar a cabana e a bagunça o melhor possível antes que a polícia finalmente chegasse. A conclusão mais óbvia no momento era que Rowan foi quem limpou a cabana. A polícia também buscava localizar o veículo envolvido no suposto acidente. Bem, eles encontraram a caminhonete de Rowan a alguns quilômetros da cabana e ela foi encontrada em uma vala relativamente profunda. De acordo com Rowan, Dee estava no veículo quando o acidente aconteceu, e foi assim que ela sofreu aqueles ferimentos. Mas a polícia percebeu aos poucos que Rowan não estava dizendo a verdade. Então, na delegacia, Rowan foi bombardeado com perguntas, e eventualmente ele mudou sua versão. Não uma, nem duas, mas 4 vezes. Se isso não for comportamento típico de suspeito, não sei o que é. Rowan inicialmente afirmou que houve claramente um acidente de carro, mas depois ele começou a ceder e contou à polícia que ele e Dee tiveram uma discussão séria dentro da cabana. Segundo ele, o casal discutia quando Rowan falou mal de Dee, que então pegou uma garrafa de vidro e lançou em Rowan. Agora, a garrafa não o acertou, mas então ele avançou contra Dee, o que fez com que ela batesse na parede e, em seguida, desmaiasse. Poderíamos passar o dia ouvindo Rowan ajustar suas histórias, mas esse era o resumo de tudo. O discurso dele todo era que ela o atacou primeiro, e que ele não teve escolha a não ser agir em legítima defesa, o que acabou resultando na trágica morte de Dee. A polícia ainda duvidava das histórias de Rowan, pois, sem ele saber, os investigadores já haviam analisado o laudo da autópsia de Dee. E os resultados foram dolorosos. Dee sofreu um ataque terrível e prolongado. Ela ficou ferida praticamente em todo o corpo. A morte dela foi causada por golpes severos na cabeça e uma série de outras coisas horríveis. Rowan foi acusado de matar a namorada, mas se declarou culpado por homicídio culposo. E de acordo com Rowan, ele não tinha a intenção de atacar Dee para matá-la, ou sequer machucá-la. Nas palavras de Rowan, foi só mais uma briga que, abre aspas, saiu do controle. Rowan aguardava o julgamento enquanto a promotoria reunia evidências físicas e depoimentos das testemunhas. O julgamento pelo assassinato de Dee foi realizado em abril de 2024, quase 3 anos após seu trágico falecimento. A promotoria precisava provar que Rowan atacou Dee de forma intencional, não sendo apenas uma briga fora de controle. A promotoria tinha certeza de que, naquele momento, as chances de Dee sobreviver eram quase nulas. Por outro lado, a defesa de Rowan aderiu a todo esse argumento. A defesa não deixou de lado as alegações de abuso. Na verdade, eles seguiram com isso, mas distorceram de forma bastante significativa.
De acordo com a defesa, tanto Rowan quanto Dee eram pessoas voláteis e extremamente raivosas. Rowan e Dee frequentemente se envolviam em brigas explosivas por questões mínimas e quando estavam intoxicados, bem, era uma receita para o desastre. Agora, esse argumento era quase ridículo. Mesmo que Dee tivesse tendências violentas, como a defesa colocou, então haveria evidências na forma de lesões de defesa em Rowan. Mas ele não estava nem um pouco ferido, especialmente considerando que ele supostamente, de qualquer forma, quase desviou de uma garrafa de vidro que vinha em sua direção. Por outro lado, os ferimentos de Dee eram graves. Esses não eram ferimentos leves. Ela enfrentou o pior nesse ataque. Isso não é só uma briga comum ou um empurrão, como ocorre em muitos outros relacionamentos tóxicos. Não, isso foi um ataque calculado e prolongado. Ela foi dominada por Rowan e ficou à mercê dele, e ainda por cima, em um lugar muito suspeito, onde ninguém jamais os encontraria. A promotoria rapidamente encerrou todas essas alegações quando apresentou o laudo da autópsia de Dee e destacou a intensidade dos ferimentos dela. No julgamento, a família de Dee estava presente, esperando e rezando por justiça para sua filha. Eles foram pegos de surpresa pela dor, pelo choque, pela raiva, por todas as emoções possíveis quando descobriram como Dee perdeu a vida. Ela foi deixada no frio e Rowan, que dizia amá-la e levou-a nessa viagem para supostamente melhorar o relacionamento deles, nada fez para ajudá-la. Em vez disso, ele simplesmente foi embora e não olhou para trás. Isso parecia um caso bem simples e direto, não é? Bem, infelizmente, isso estava longe da verdade. Na hora da decisão, o júri não chegou a um veredicto. A defesa alegou que Rowan assumiu a responsabilidade e entrou em pânico ao ver Dee inconsciente, o que o favoreceu. Ele não foi condenado por assassinato. Isso foi um grande golpe para a família de Dee. Eles passaram os últimos 3 anos fazendo longas viagens de suas casas até o tribunal, e mesmo assim não resultou em nada. A família Enier ficou devastada, e com razão, mas eles não tinham terminado de lutar. A família de Dee estava decidida a buscar justiça para sua filha e agiu de imediato. Eles reavaliaram as evidências, revisaram a autópsia, a linha do tempo dos fatos e o histórico conturbado e violento entre Dee e Rowan. A polícia acabou conseguindo imagens de câmeras de segurança de uma loja local, datadas de 17 de setembro de 2021, que foi o dia anterior à tragédia que atingiu a família Enier. Dee e Rowan iam para a cabana quando pararam em um posto de gasolina local para comprar lanches e bugigangas. O que chocou tanto a polícia foi que Dee já estava com um ferimento no rosto nesse momento. Isso reforçou ainda mais a alegação de que Dee estava presa com Rowan, que era extremamente agressivo e arrogante, e tão ousado que desfilava em público com os ferimentos de Dee totalmente à mostra. Não tem como ficar muito pior do que isso, mas então a promotoria deu ainda mais ênfase aos ferimentos dela. O julgamento buscava convencer o júri de que Rowan era violento e atacou Dee por bastante tempo, prolongando a agressão. Os ferimentos indicam que ela não morreu na hora. Demorou um pouco. A promotoria também destacou as evidências e sinais de luta na cabana, além do colchão sumido que Rowan admitiu ter escondido por medo de ser preso por machucar Dee. As ações dele não foram em legítima defesa. Ele teve tempo suficiente para tentar limpar a cabana, o que nem fez direito, se livrar do colchão, armar a cena para parecer que houve uma briga e talvez até jogar o carro dele em uma vala enquanto fazia tudo isso. Desse cara pode-se esperar qualquer coisa? Bem, qualquer coisa, menos tentar ajudar a namorada gravemente ferida, que supostamente se machucou em um acidente. Além disso, Rowan mentiu para a polícia, mudando sua versão 4 vezes. Se ele não tinha o que esconder, por que mudou suas declarações tantas vezes? Esses foram os pontos em que a promotoria focou no segundo julgamento. Aliás, esse julgamento ocorreu recentemente, em 2025. Felizmente, desta vez não havia dúvida no júri, e a defesa de Rowan não conseguiu evitar sua condenação. O julgamento terminou e o júri iniciou a deliberação. Não demorou nada para que eles chegassem à sua decisão. Um veredito unânime de culpa. Satisfação e alívio tomaram conta da família Enier, e eles se sentiram muito melhor em comparação com o primeiro julgamento, que obviamente não terminou de forma favorável. No final, Rowan Hansen foi condenado a 28 anos de prisão, o que está longe de ser tempo suficiente pelo dano emocional que ele causou à família de Dee ao tirar sua amada Dee deles. Ele poderá ter liberdade condicional em 2042.
O meio-irmão de Dee, Brandon, lembrou da irmã como uma irmã mais velha divertida, de coração grande e alma carinhosa. Ele ficou arrasado porque Dee nunca conhecerá seus sobrinhos. Para a família Annier, nenhum tempo basta para superar essa tragédia. Eles sempre vão se lembrar de Dee e sentir esse vazio pela ausência dela, não importa quanto tempo passe. E isso é simplesmente de partir o coração. Joshua Maddox, adolescente que ficou conhecido como o garoto da chaminé, nasceu em Colorado Springs e era o caçula de 4 irmãos. Ele foi educado em casa por um bom tempo e depois foi para a escola Woodland Park, onde se formou no ensino médio. A triste verdade sobre Joshua é que ele foi diagnosticado com esquizofrenia, mas era incrivelmente talentoso. Ele era criativo, espirituoso, artístico, tinha muitos amigos e também gostava bastante de música. Ele nunca deixou que as dificuldades o dominassem. Explorando seu lado criativo, Joshua criou a sede The Stickman and Smiley, dedicando tempo ao desenvolvimento das tirinhas e compartilhando com amigos e conhecidos. Uma coisa que você precisa lembrar sobre Joshua é o fato de que seu dedo indicador direito foi amputado na ponta. Pode parecer estranho mencionar, mas será importante depois. Lembre-se disso. Veja, Joshua gostava muito de explorar, fosse andando a pé pelo bairro ou fazendo grandes excursões. Ele era um jovem aventureiro, que sempre tentava aproveitar a vida ao máximo. Isso foi até que a tragédia realmente aconteceu. 2 anos antes deste caso, o irmão mais velho de Joshua, Zachary, tirou a própria vida. Esse momento marcou profundamente Joshua e sua família, que nunca mais foram os mesmos, especialmente Joshua, que perdeu o irmão e seu melhor amigo. Mas, infelizmente, havia mais dor e tragédia reservadas para a família Maddox, porque não muito tempo após a morte de Zachary, Joshua, de 18 anos, desapareceria. E ele nunca mais seria visto novamente, pelo menos não com vida. No dia 8 de maio de 2008, Joshua acordou e parecia ser um dia normal. Ele desceu as escadas, vestiu suas roupas de sempre e disse à irmã que ia dar uma caminhada. Roberta, mãe dele, estava na cozinha quando o viu pela última vez antes de sair para o trabalho. O problema é que Josh não levou o celular naquele dia. Era só uma caminhada comum, mas horas e depois dias se passaram e ele não voltou para casa. E, obviamente, ninguém conseguiu simplesmente ligar para ele para descobrir o que estava acontecendo. Essa parte foi realmente muito estranha. Isso porque a família dele só o declarou desaparecido depois de 5 dias. Não 5 horas, mas 5 dias. Fiquei surpreso que a família de Joshua demorou para relatar seu desaparecimento. Pelo que sei, ele não faria uma viagem longa, apenas uma caminhada. Foi estranho, mas os pais de Joshua explicaram que era normal para ele ficar sumido por dias. Ele já tinha feito isso antes também. Uma vez, ele viajou por 3 dias para caminhar nas montanhas do Colorado e se abrigou em saguões de hotéis e agências dos correios locais. Ainda assim, é estranho que Joshua, com esquizofrenia, pudesse andar sem supervisão ou que a família nem soubesse onde ele estava. Mas Joshua também tinha dificuldades com senso de direção além disso. Ele frequentemente esquecia para onde ia ou como chegava, mas sempre voltava para casa são e salvo. Desta vez, não. 5 dias se passaram e não havia como contatar Joshua, pois ele deixou o celular em casa. Por fim, em 13 de maio, Joshua Maddox, de 18 anos, foi dado como desaparecido. O desaparecimento de Joshua ocorreu assustadoramente perto do aniversário de morte do irmão, Zach. O desaparecimento foi muito perturbador, e a preocupação consumia seus pais. A polícia iniciou rapidamente uma investigação, conversando primeiro com os amigos de Joshua, suspeitando que ele pudesse estar com algum deles. Mas não estava, e ninguém o via desde o desaparecimento. A última vez que alguém o viu, lembraram dele agindo como sempre. Ele não estava assustado, não estava deprimido, nem sequer parecia pensar em fugir. Ele estava apenas se comportando normalmente. A polícia também inspecionou o cemitério onde estava o túmulo de Zach, esperando encontrar Joshua. Mas isso também não levou a lugar nenhum. A polícia procurou literalmente em todos os lugares que conseguiu imaginar, perto e longe, onde ele poderia ter ido, mas não encontrou nada.
A família dele, os vizinhos, os amigos e outras pessoas da comunidade se espalharam e procuraram nos arredores da cidade, nos acampamentos próximos e em outros lugares, e mesmo uma busca tão extensa como essa ainda não ajudou a encontrar Joshua. Ele simplesmente desapareceu, assim, do nada. A família Maddox então recorreu ao público. Fizeram cartazes e panfletos de desaparecido para Joshua, colando-os em todos os lugares possíveis. Eles aguardaram Joshua voltar para casa, pois não havia outra opção. Segundo a família, Joshua sempre falava que ia para uma grande aventura e podia sumir por muito tempo. Ele nunca especificou por quanto tempo, mas agora sua família só esperava que ele voltasse para casa. Infelizmente, a investigação desacelerou, já que não havia muitas pistas ou indícios para seguir, e os meses foram passando, e depois, mais meses se passaram. Então chegou 2009 e mais meses se passaram? Eventualmente, meses viraram anos, e após quase 7 anos, Joshua ainda não havia sido encontrado. Joshua saiu para uma caminhada em maio de 2008 e 7 anos depois. Em 2015, sua família ainda estava esperando por ele. Bem, a família Maddox recebeu algumas notícias 7 longos anos depois, mas não eram nada boas. Josué foi encontrado, mas ele não voltaria para casa com vida. A 2 quarteirões da casa de Josué havia uma pequena cabana abandonada, escondida na floresta. O dono dessa cabana era um homem chamado Chuck Murphy, e no dia 6 de agosto de 2015 ele tinha planos de demolir essa cabana. Era a cabana comum da família dele, como qualquer outra. Uma porta, janela, telhado e chaminé, você entendeu. A equipe de demolição foi chamada e a cabana desmontada. Eles começaram pelas laterais, depois pela frente, e conforme a cabana desabava como um castelo de cartas, desmontaram o telhado e a chaminé. Então a equipe começou a trabalhar e eles conseguiram desmontar o telhado, e a chaminé caiu. Mas quando isso aconteceu, foi como se o tempo tivesse parado completamente. A equipe de construção Murphy não esperava ver o que seus olhos estavam vendo. A chaminé estava completamente destruída, como era de se esperar, mas dentro dos escombros havia algo incomum. A princípio, todos pensaram que seus olhos estavam pregando peças neles, mas o choque logo passou quando perceberam que estavam olhando para restos mumificados. Inicialmente, a equipe pensou que talvez estivesse olhando para restos de animais, mas logo perceberam que a estrutura óssea, a estatura geral, parecia a de um ser humano. Então, sem perder mais tempo, a equipe chamou a polícia. Se fosse um corpo humano, queriam que a polícia verificasse. Eles não podiam seguir o dia normalmente, por isso a equipe aguardou a chegada da polícia. Ao chegarem, foram informados sobre a situação. A polícia analisou os restos mortais e confirmou de imediato que eram humanos, sem dúvidas. A equipe encontrou o corpo em posição fetal, sem conseguir descobrir o que realmente aconteceu com a pessoa. O corpo usava só uma camisa de malha waffle e estava em péssimo estado. Não havia ferimentos visíveis que mostrassem a gravidade das lesões, tornando tudo muito bizarro. O cabelo também era curto e a polícia iniciou a identificação do corpo. Investigaram casos locais de desaparecidos e buscaram características para possíveis correspondências. Por fim, após idas e vindas, eles identificaram semelhança entre o corpo e um caso específico de desaparecimento. O corpo estava sem uma parte do dedo indicador direito. Se você se lembra, Joshua tinha o mesmo ferimento. Faltava parte da ponta do dedo indicador direito dele, e as coisas ficaram muito estranhas. Joshua, desaparecido desde 2008, foi encontrado na chaminé de uma cabana a poucos quarteirões de sua casa. Isso foi um choque para todos. Ninguém jamais prestou atenção a essa cabana 7 anos atrás, quando as buscas por Joshua estavam sendo realizadas. Nem mesmo a própria família dele pensou em procurar nessa cabana, de todos os lugares possíveis. Eles passaram por essa cabana várias vezes, mas agora esse seria justamente o lugar onde ele esteve o tempo todo. 7 longos anos se passaram, e o paradeiro de Joshua estava bem debaixo do nariz de todos. Joshua foi encontrado em seu bairro, e agora ele não está mais entre nós. Mas todos tinham a mesma pergunta em mente. O que aconteceu com Joshua e como ele acabou preso em uma chaminé logo naquele lugar? Para colocar as coisas em perspectiva, na época do seu desaparecimento, Joshua pesava cerca de 68 quilos, mas os restos encontrados na chaminé pesavam menos de 14 quilos.
Como já disse, o estado dos restos impediu determinar a causa da morte. Além de estar em posição fetal, o corpo não tinha ferimentos. Pode ser devido à decomposição e aos elementos naturais, mas, ainda assim, descobrir como Joshua faleceu continua sendo um mistério. Mas a próxima coisa confusa era como Joshua sequer entrou na chaminé. Joshua foi encontrado com os pés voltados para o chão da cabana, apontando para baixo. Então ele entrou na chaminé por dentro da cabana? Joshua pode ter invadido a cabana, pois Chuck disse que muitos já haviam feito isso antes para se abrigar. Mas falando do interior, Chuck, assim como a polícia, acharam algumas coisas estranhas dentro da cabana. Primeiramente, eles conseguiram encontrar as roupas de Joshua dentro da cabana, e se você se lembra, os restos mortais foram encontrados vestindo apenas um suéter. Então, por que o resto das roupas dele estava dentro? E como elas foram parar lá? Joshua ou outra pessoa tirou as roupas dele, menos o suéter. A polícia também achou estranha um balcão tipo ilha. Sabe aqueles móveis pequenos de 2 lugares, tipo ilha de cozinha? É como uma mesinha para sentar e tomar café. Veja, de acordo com Chuck e a polícia, uma bancada como essa foi encontrada bloqueando a lareira por dentro da cabana. Chuck tinha certeza de que essa bancada não estava no lugar original. Parecia que alguém tinha movido a bancada especificamente para bloquear a entrada da lareira por dentro. Mas por quê? E quem fez isso? E ela foi movida antes de Josué morrer ou depois? Outra coisa que a polícia achou muito estranha foi o cabelo de Josué. Ele tinha sido cortado bem curto quando os restos foram encontrados, mas, se você se lembra, Josué tinha cabelo comprido. Ele cortou o cabelo antes de qualquer coisa acontecer com ele? Foi outra pessoa que cortou o cabelo dele? Ou estamos exagerando e o cabelo de Josué quebrou após 7 anos na chaminé? Todas as opções são possíveis, mas qual é a certa? Muitas coisas estranhas aconteciam nesse caso. Para muitos, inclusive Chuck, dono da cabana, suspeitava-se de crime. Mas quando o laudo do legista saiu, chocou todo mundo. A morte de Josué foi considerada acidental. O relatório dizia não haver sinais de trauma físico, possivelmente devido ao estado dos restos mortais, tornando quase impossível saber o que ocorreu. Mas ainda assim era muito perturbador. Não quero criar teorias da conspiração, mas um adolescente desaparece e é encontrado dobrado dentro de uma pequena chaminé, com o cabelo cortado. Ele não está usando calças, e um móvel o prendeu dentro dessa chaminé. Pessoalmente, não vejo como isso poderia ser um acidente, mas essa é só a minha opinião. Quem acompanhou o caso de perto, incluindo internautas, criou teorias interessantes para explicar o que ocorreu com Joshua. A primeira teoria é do relatório oficial do legista. Eles afirmam que Joshua supostamente tentou entrar na chaminé pelo telhado, mas ficou preso e acabou falecendo devido à fome, desidratação ou hipotermia, sem uma ordem específica. Mas Chuck não acredita nisso, porque a chaminé era inacessível pelo telhado. Chuck instalou vergalhões no topo da chaminé para impedir que animais, criaturas ou pessoas rastejassem pelo duto até a cabana. A única maneira de entrar nessa cabana era arrombando a porta da frente ou entrando por uma janela. Além disso, essa teoria não explica como as roupas de Joshua ou o balcão do café da manhã chegaram onde foram achadas. A segunda teoria tem a ver com o estado mental de Joshua na época. Acredita-se que Joshua estava dentro da cabana quando tomou a decisão de supostamente acabar com tudo, se prendendo dentro da chaminé. Ele fez isso tirando as roupas, exceto o suéter, e conseguiu se posicionar na chaminé, bloqueando a lareira com o balcão do café da manhã. Novamente não sabemos como, mas então ele esperou pelo inevitável. Se isso for verdade, ainda não entendo por que ele tirou as calças. Por qual motivo ele tiraria a roupa da cintura para baixo, mas manteria o suéter e depois entraria em uma chaminé para tirar a própria vida? Não faz sentido algum. Essa teoria ganhou força porque o aniversário de morte do irmão de Joshua, Zach, estava se aproximando. Talvez ele tenha tentado acabar com tudo, mas por que uma chaminé? A última teoria, na qual até Chuck acredita, é que ele foi assassinado por alguém. Muitos acham que Joshua não estava sozinho na cabana, que parecia ter sido atacado lá dentro e depois deixado na chaminé. Ainda se discute se o autor do crime moveu o balcão americano ou se outra pessoa o fez após o assassinato de Joshua. Talvez o autor do crime não tenha movido o balcão e apenas tenha saído após colocar o corpo de Joshua na chaminé.
Algum tempo depois, outra pessoa invadiu a cabana e bloqueou a lareira, talvez pelo mau cheiro ou por outro motivo, ao mover o balcão. Novamente, não sabemos ao certo o que pode ter acontecido, porque a cabana já havia sido literalmente destruída, e encontrar qualquer evidência real ou tangível naquele monte de entulho, mesmo 7 anos depois, seria uma tarefa muito difícil. Mas sobre essa hipótese de crime, havia um homem em particular que tinha tido contato com Josué antes de seu desaparecimento. A polícia investigou esse homem e identificou muitos sinais de alerta. O nome dele era Andrew Newman e ele morava no mesmo lugar que Josué quando estavam crescendo. Ambos eram apaixonados por música e, de acordo com algumas pessoas que conheciam Josué, disseram que Andy e Josué estavam começando a se dar bem algum tempo antes do desaparecimento de Josué. Alguns até especulam que Josué estava com Andy no dia em que desapareceu. Mas essa parte ainda está em aberto. Em 2009, um ano após o desaparecimento de Josué, um amigo dele ligou para a polícia e informou que Josué poderia estar com Andy no Novo México. A polícia seguiu essa pista e foi até o Novo México. Eles não encontraram Josué, mas definitivamente encontraram Andy. E algo muito pior. Veja, algum tempo antes, um homem chamado James conheceu Andy no Novo México e os dois foram para o apartamento de James. Esse James cuidava de um homem com deficiência. Bem, de qualquer forma, quando James foi tomar banho, deixando Andy e o homem com deficiência sozinhos, ele voltou e encontrou uma cena brutal. O homem com deficiência estava inconsciente e ferido, enquanto Andy aparentemente fugiu do local. Tragicamente, o homem ferido não pôde ser salvo, e a explicação mais óbvia era que Andy era o agressor. Ele deixou seus pertences no apartamento de James, que descobriu que Andy usou um nome falso. Meses depois, em junho de 2009, Andy foi preso no Texas em um caso não relacionado. Nesse momento, ele forneceu suas impressões digitais à polícia, que coincidiram com as encontradas no apartamento de James. Andy foi definitivamente quem atacou o homem indefeso no apartamento de James. Mas ele não parou por aí. Também disse que já havia matado antes e confessou ter assassinado uma mulher no Novo México. Ele foi enviado para a prisão e, depois disso, basicamente sumiu do radar por um bom tempo. Isso durou até 2012, quando Andy foi preso novamente, desta vez em Utah. Não sabemos como ele saiu da prisão tão rápido, mas foi acusado de vários crimes, incluindo agressão a um policial. A partir desse ponto, Andy foi acusado de arrombamento, agressão e uma série de outros crimes. E então, ele foi mandado de volta para a prisão, onde não abandonou seus hábitos. Em março de 2019, ele se envolveu em uma briga com um agente penitenciário, e esse cara simplesmente não parava. Agora, ninguém sabe ao certo se Andy tem algo a ver com o desaparecimento de Joshua. As autoridades nem sequer sabem se ele estava na cabana com Joshua. Ninguém sabe por que Andy gostaria de machucar Joshua também. Mas, devido ao seu histórico violento e crimes, muitos acham que a polícia não investigou Andy tão profundamente quanto deveria. Segundo as autoridades, nenhuma evidência indica assassinato, mas há muito pouca prova. Deixada na cabana para investigação após a demolição, o caso de Joshua Maddox ainda permanece um mistério não resolvido. Ninguém sabe o que aconteceu com ele, como Joshua Maddox foi parar no lugar onde foi encontrado, nem porque ninguém verificou a cabana, que ficava literalmente a poucos quarteirões de sua casa. Esse caso é realmente perturbador, e o fato de não sabermos se Joshua foi realmente assassinado e se o assassino dele ainda pode estar por aí é algo realmente assustador de se pensar. Uma ligação frenética para o 911 quebra o silêncio da zona rural de Minnesota. Os delegados correm para uma cabana de caça isolada esperando o inesperado, mas nada os prepara para o que encontram lá. Um homem é achado deitado no chão, estojos de munição espalhadas pelo cômodo e 2 testemunhas próximas, paralisadas de medo, sendo uma da família. À medida que os investigadores aprofundam a investigação, a história começa a se desenrolar de maneiras perturbadoras. A cena do crime não faz sentido, o motivo faz ainda menos sentido, e a verdade por trás de quem puxou o gatilho leva a uma traição tão pessoal que deixou os detetives completamente atônitos. Agentes do gabinete do xerife do condado de Pine estavam a caminho de uma cabana isolada localizada perto de Hingley.
Veja, alguns minutos atrás, o 911 recebeu uma ligação frenética sobre um crime grave na cabana, e policiais foram enviados por volta das 8h44 da noite do dia 15 de novembro de 2024. Os policiais ficaram em alerta máximo imediatamente. Logo de cara, eles puderam sentir o silêncio que envolvia a cabana, e isso era perturbador. Ao se aproximarem da cabana, os policiais foram parados por Mark Hazlitt e Justin Hornon. Quando os policiais perguntaram quem eram, responderam que ligaram para o 911 e precisavam verificar a cabana na altura do número 57.000 da Barnes Spring Road. Os policiais foram direto na direção da cabana e assim que abriram a porta, ficaram em silêncio, atônitos. Um homem estava caído no chão da cabana, perto do sofá, claramente ferido, e infelizmente não pôde ser reanimado. Havia vários estojos de munição deflagrados ao redor do corpo do homem, facilitando para a polícia entender como o crime ocorreu. Alguém atacou um homem em uma cabana de caça isolada e o deixou mortalmente ferido. Mas quem era o homem e quem fez isso com ele? A polícia conseguiu resposta rapidamente, pois quem levou os policiais à cabana foi o próprio irmão da vítima. O homem deitado no chão foi identificado como Kirk Hazlitt, II de 62 anos, e ele era irmão de Mark. A polícia ficou confusa e um pouco desconfiada. O que aconteceu dentro desta cabana? Quem eram esses dois homens? E o que eles estavam escondendo? Kirk Edward Hazlitt II, chamado de Junior por amigos e familiares, nasceu em Lakeville, Minnesota, e era visto como amoroso e atencioso. Batizado em homenagem ao pai, Kirk Hazlitt Sr., Kirk, ou Junior, era conhecido por ser um cara que amava a natureza. Ele era um cara bastante simples, que encontrava alegria nas coisas simples, seja sentado ao lado de uma fogueira tomando sua bebida favorita, saindo para um encontro com sua esposa e alma gêmea, Deborah, ou simplesmente passando tempo com a família. Se tem algo que você deve saber sobre o Junior, é o fato de que ele simplesmente amava a família dele. A família era o começo e o fim para esse cara. Ele era muito simples, no melhor sentido possível. Junior conheceu e se apaixonou por Deborah, e o casal teve 3 filhos, Kirk Edward III, Tristan e Colton. Junior era a alma de todas as reuniões. Ele tinha um sorriso encantador, personalidade gentil e era visto por amigos e familiares como alguém que amava a vida ao ar livre, especialmente pescar, velejar, caçar e acampar. Praticamente todas as atividades ao ar livre possíveis. Ele também era muito entusiasmado com quase tudo o que fazia. Ele tinha uma personalidade vibrante que era como uma lufada de ar fresco para todos que o conheciam. Ele sempre motivava e inspirava os outros da melhor forma. Ele gostava de desafios e nunca recusava nada. Ele também ajudava os outros quando precisavam e era simplesmente uma pessoa incrível. Mas avançando para novembro de 2024, ele foi encontrado sem vida e ferido em uma cabana de caça, um lugar que normalmente seria um refúgio para alguém como Junior. A família foi avisada quase imediatamente sobre a notícia trágica, e Deborah e as crianças não acreditaram no que ouviram. A família Hazlitt queria respostas. Quem teria feito isso com o Junior, alguém que nunca pensou ou falou mal de ninguém? Quem seria tão cruel a ponto de atacar esse homem de forma tão odiosa? E por quê? A família Hazlitt buscava respostas com a polícia, que precisava resolver o caso antes que fosse tarde demais. Mas felizmente, eles já estavam de olho em um homem. Mas não era ninguém que a família esperava. A polícia desconfiou dos 2 homens que os chamaram ao se aproximarem da cabana. Um dos homens era o irmão de Junior, Mark. O que ele estava fazendo do lado de fora da cabana? E por que só Junior foi alvo? A polícia inicialmente suspeitou das pessoas próximas da vítima, como Mark e Justin. Eles precisavam de mais informações desses 2 homens, então iniciaram com perguntas óbvias. O que os 3 homens estavam fazendo antes do ataque acontecer? O que eles faziam na cabana? E o que ocorreu exatamente na noite de 15 de novembro? Mark e Justin foram interrogados pela polícia e começaram a contar tudo o que tinha acontecido. Junior, seu irmão Mark, e o amigo Justin planejavam passar um dia na cabana em Hinckley. Era um lugar isolado, o tempo estava bom e todos precisavam de uma atividade ao ar livre para recarregar as energias. Todos sabiam do retiro dos 3 na cabana, não era um plano secreto ou de última hora, isso já estava planejado há tempo.
A cabana onde ocorreu o ataque era de Junior e Mark, e eles já haviam visitado antes. Os irmãos já tinham feito várias viagens para essa mesma cabana antes, às vezes com amigos e outras vezes com suas respectivas famílias. A questão é que o lugar não era estranho para eles, e viagens de caça ali eram bem normais. Era um lugar muito tranquilo e silencioso, e era um refúgio perfeito para Junior, alguém que adorava a natureza e estar ao ar livre. Os três homens se acomodaram na cabana e se divertiam como nunca. Eles saíram para explorar a vasta área. Depois, relaxaram na cabana quando ficaram cansados, e quando perceberam, já era hora do jantar. Eles jantaram e conversaram depois. Agora, essa cabana, apesar de ser muito isolada, também era muito bem equipada com sistemas de segurança. Câmeras de trilha foram instaladas por toda a propriedade para a família monitorar quando estivessem ausentes. Os irmãos instalaram uma câmera de trilha na frente da cabana, que notificava os celulares deles sempre que alguém se aproximava. Mark e Junior conseguiam ver pelo celular quem entrava, saía ou circulava pela cabana. Foi exatamente o que ocorreu. Enquanto Junior, Mark e Justin terminavam o jantar, Mark ouviu um aviso no celular. Não sei se Junior recebeu a mesma notificação. Talvez ele não tivesse o celular na mesa, não sabemos. Segundo Justin, Junior terminou o jantar antes dele e Mark e foi para o sofá com uma bebida na mão. Mesmo assim, Mark achou estranho o celular apitar naquela área remota. Claro, toda a família deles sabia que os caras estavam na cabana, mas aquela área não tinha movimento algum. A câmera de trilha só seria acionada se alguém se aproximasse da cabana, então parecia que havia alguém rondando lá fora. Então, Mark pegou o celular, e o que ele viu fez seu sangue gelar. Alguém se aproximava da cabana onde os homens estavam, e o mais assustador era que esse homem estava armado. Mark avisou Junior imediatamente e Justin foi correndo ao quarto pegar sua arma. Mas Mark não agiu rápido o suficiente. No quarto, procurando uma arma para proteger a si e aos outros, ele ouviu a porta lateral da cabana se abrir de repente. Mark logo ouviu 3 sons distintos e não precisou de confirmação para saber que alguém estava ferido. Mark contou à polícia que saiu do quarto e viu seu irmão Junior deitado no chão perto do sofá, ainda vivo naquele momento. Mark disse que não viu Junior se mexer, mas percebeu que ele respirava. Mark ficou literalmente sem palavras naquele momento. Ele realmente não sabia o que fazer. Justin continuava na sala de estar, mas não se machucou. O homem armado mandou Mark e Justin sentarem no sofá e não fazerem nada. Mark e Justin obedeceram porque o que mais você pode fazer numa situação dessas? Sentados no sofá, Mark e Justin imploraram ao homem armado que não os machucasse. Os 2 homens estavam paralisados e só queriam voltar para casa, para junto de suas famílias. Eles não sabiam o que poderia irritar aquele homem e nem sequer sabiam por que ele estava ali em primeiro lugar. Eles sentaram quietos, implorando em silêncio, aguardando o homem agir como achasse necessário. Mas o agressor não disse mais nenhuma palavra. Ele apenas ficou ali em silêncio, parado ali. Mark lembrou que também ficou em silêncio ao entrar na cabana. Ficou claro que veio apenas para atacar quem estava lá dentro. Mas enquanto Mark e Justin tentavam implorar ao assassino, o homem calmamente virou as costas para eles, voltou até Junior e terminou o que havia começado. Se Mark e Justin já estavam assustados, depois desse momento o medo aumentou e eles voltaram a implorar ao homem armado para deixá-los ir. Foi então que o assassino finalmente falou. Ele instruiu os 2 homens que ainda estavam ilesos a deixarem seus celulares com ele e fugirem. Apenas vão. Mark e Justin obedeceram e deixaram os celulares na cabana antes de correr para pedir ajuda. Imagino que o homem armado não queria que Mark ou Justin chamassem a polícia imediatamente, e foi por isso que pediu para deixarem os celulares com ele, ganhando tempo suficiente para fugir. Após saírem da cabana abalados, Mark e Justin foram até outra cabana próxima e ligaram para a polícia. Depois, aguardaram. Eles não sabiam que o assassino já deixara a cabana. Mark e Justin esperaram a polícia chegar, e ao verem os carros se aproximando da cabana, correram até os policiais e os chamaram. Foi assim que a polícia os encontrou. Então, toda a suspeita que a polícia tinha em relação a Mark e Justin agora havia desaparecido. Eles não causaram a morte de Junior. Na verdade, eles eram as únicas testemunhas do crime. Mas se eles não tiraram a vida de Junior, quem tirou?
A polícia ficou surpresa com a versão de Mark, e quando perguntaram a Justin, ele contou a mesma coisa à polícia, quadro a quadro, segundo a segundo. Não parecia ensaiado ou suspeito. Os homens estavam claramente traumatizados e abalados. Eles estavam emocionados e perguntavam sobre Junior, o que partiu meu coração. Enquanto isso, a autópsia foi feita e os resultados foram trágicos. Junior sofreu vários ferimentos por arma de fogo em um ataque brutal que resultou em sua morte prematura. Agora a polícia precisava descobrir quem era esse homem misterioso armado. Ele seria um criminoso habitual que agia em áreas remotas? Atacaria de novo? A polícia precisava agir rápido para obter respostas. Eles checaram a câmera na cabana e viram um homem armado subindo a estrada em direção à cabana, onde Junior e os outros estavam. Assim, Mark e Justin diziam a verdade. Eles também descobriram como o agressor armado chegou à cabana. Um Ford Fusion preto, ano 2014, foi visto no final da estrada. Após Mark e Justin partirem, o agressor fugiu no carro preto e sumiu das câmeras. A polícia precisava achar o carro, pois era a única pista para chegar ao suspeito. A polícia também perguntou às testemunhas se elas viram ou ouviram algo estranho. Os investigadores também conversaram com os familiares e tentaram extrair qualquer informação que pudesse indicar que Junior tinha algum inimigo. A polícia também estava tentando encontrar outras imagens de câmeras de segurança que pudessem ter registrado aquele Ford preto, mas, sinceramente, eles não precisaram procurar muito mais. Eles souberam de algo muito incriminador sobre o crime desde o início. E foi de Mark e Justin, as duas testemunhas que viram tudo o que aconteceu naquela cabana. Mark e Justin já sabiam quem apertou o gatilho. Foi fácil porque o agressor não fez nada para esconder o rosto. Mas se isso não fosse suficiente, Mark e Justin também sabiam o nome da pessoa. Era alguém muito próximo deles. Alguém que Mark viu crescer bem diante dos seus olhos. O pior é que até Junior sabia quem era seu assassino. Ele conhecia bem o assassino, pois o assassino era parente de sangue de Junior. A pessoa que levou Junior à sua morte foi o próprio filho dele. Dizer que a polícia estava confusa com tantas reviravoltas é pouco. Eles mal acreditavam no que ouviam. O próprio filho de Junior foi a pessoa que o atacou e o feriu fatalmente. Mas quem foi? Qual filho? Junior tinha 3. Tristão, Colton e Kirk Edward III. Quando perguntaram a Mark qual filho era o assassino do pai, ficaram ainda mais surpresos. Acontece que, além do DNA, o assassino e a vítima também compartilhavam o mesmo nome. O agressor não era outro senão Kirk Edward Hazlitt III. Mas o que estava acontecendo? O que aconteceu entre um filho e um pai que levou a um desfecho tão sombrio? Bem, digamos que Junior e Kirk não estavam em bons termos. Ao investigar mais, a polícia soube pela família de Junior que ele e Kirk brigaram e tiveram um desentendimento doméstico, prejudicando o relacionamento deles. Agora, infelizmente, nós realmente não temos detalhes sobre o que envolvia esse conflito entre pai e filho. Pode ter sido algo sério, pode ter sido algo bobo. Nós não sabemos, e acho que no fim das contas, isso realmente não é da nossa conta. Tudo o que sabemos é que era algo sério e que os dois, Kirk e Junior, não estavam se dando muito bem há muito tempo. Deve ter sido algo sério mesmo, porque se você se lembra, Junior era um cara de família de verdade. Ele valorizava a família mais do que tudo. Então, eu imagino que deve ter sido algo realmente grave para ter levado a esse tipo de desentendimento com o próprio filho e simplesmente cortar relações, mas a gente não sabe. Outra coisa muito perturbadora que aconteceu entre Junior e Kirk foi um acidente que ocorreu um mês antes do trágico fim de Junior. Coincidentemente, foi nesta mesma cabana. Em outubro de 2024, a polícia foi chamada para essa cabana devido a uma confusão. E essa confusão foi uma briga que aconteceu entre Junior e Kirk. Kirk estava muito bêbado e falava todo tipo de besteira para o pai, até ameaçando ele em certo momento. Junior disse à polícia que queria que Kirk fosse embora. Depois disso, os policiais resolveram a situação e tiraram Kirk da cabana. Simples assim. Algo estranho é que Mark e outros familiares citaram que Kirk não gostava do novo sistema de segurança instalado por Junior na cabana. Isso também gerou discussão entre eles. Mas por quê? Por que o filho dele não gostaria que a propriedade da família fosse protegida? Bem, nós não sabemos qual era o raciocínio dele por trás disso, mas certamente foi algo bizarro.
Assim, a polícia já sabia quem era o assassino, mas ainda precisava localizá-lo. Como criminoso foragido, ele poderia estar em qualquer lugar. Mas felizmente, a polícia não precisou procurar muito, nem muito longe, porque Kirk veio direto até eles. O departamento do xerife do condado de Azante recebeu uma ligação de Kirk, mas não era para confessar o assassinato do pai. Ele estava ligando por uma preocupação não relacionada, envolvendo sua namorada, veja só. A polícia localizou Kirk pelo sinal de uma torre de celular, encontrando-o a cerca de 13 quilômetros da cabana onde matou o pai, em sua casa em Cambridge. A polícia enviou uma equipe para prender Kirk, e ao chegar à casa, os policiais viram uma cena familiar. Um Ford Fusion preto de 2014 estava estacionado fora da casa de Kirk. Ao verificar as placas, a polícia viu que o carro era registrado no nome da namorada de Kirk. Então, basicamente, esse cara pegou o carro da namorada emprestado para viajar cerca de 13 quilômetros até a cabana do pai dele, onde fez o impensável. Boa sorte tentando entender. De qualquer forma, Kirk foi preso em casa por matar o pai e manter tio e amigo reféns na cabana. A polícia também quis ouvir a namorada do Kirk, que confirmou o mesmo. Ele não tinha bom relacionamento com o pai. Ela disse exatamente que Kirk não se dava bem com Junior. Ela comentou que Kirk não gostava do novo sistema de segurança instalado pelo pai na cabana e estava frustrado por não ter abatido um cervo naquele ano, mas não sei o que isso tinha a ver com Kirk Sr. Mas, independentemente dos sentimentos, crenças, opiniões de Kirk, seja lá o que for, a polícia o deteve e imediatamente o prendeu. Ele estava calmo e sem emoção enquanto era levado em um carro da polícia por assassinar o próprio pai. Mark e Justin também relataram à polícia o comportamento estranho de Kirk na cabana durante o ataque. Justin ficou chocado com o quão calmo e no controle Kirk estava. De acordo com Mark e Justin, Kirk parecia um homem em uma missão. E que missão era aquela? Kirk entrou na cabana em silêncio e atacou implacavelmente um Júnior indefeso, seu próprio pai. Consegue imaginar o que Júnior pensou nos momentos finais? Ser alvo do próprio filho é uma das piores coisas que se pode imaginar. Mark e Justin também testemunharam que Kirk parecia alerta, coerente e completamente no controle de suas ações. A polícia inicialmente suspeitou que Kirk estava sob influência de algo. Não que fosse uma desculpa, mas nem era o caso. Kirk estava plenamente lúcido. Seu andar era firme e ele não arrastava as palavras. Ele não parecia em transe, planejou tudo nos detalhes. Ele sabia que precisava pegar o telefone de Mark e Justin para atrasar a polícia e conseguir fugir depois. Mas por que ele fugiu? Eu nem sei, porque esses dois claramente viram o rosto dele. Ele não fez nenhuma tentativa de esconder sua identidade. Ele sabia que seria pego. Só esse pensamento já deveria tê-lo impedido de denunciar a namorada à polícia. Ele deveria ter fugido da cidade e vivido como foragido. Tudo isso não fazia sentido. O que ele pensava? Qual era seu plano? Será que ele achou que Mark e Justin não iam dedurá-lo? Bem, Kirk foi acusado de homicídio em segundo grau, invasão de domicílio e sequestro. Mas 3 meses depois, em fevereiro de 2025, Kirk Edward Hazlitt, terceiro de 31 anos, teve suas acusações revisadas. Agora ele respondia por homicídio em primeiro grau e sequestro, por manter Mark e Justin na cabana contra a vontade deles. Atualmente, ele está preso na cadeia do condado de Piney, com uma fiança impressionante de $3 milhões sem condições e $1 milhão com condições. Com essas acusações, fica claro que Kirk dificilmente sairá da prisão se for condenado. As acusações contra ele somam cerca de 65 anos de prisão. Se terá chance de liberdade condicional, ainda não se sabe. É seguro afirmar que Kirk, sem antecedentes criminais antes do ataque, provavelmente passará o resto da vida preso. Eu só espero que a família do Júnior consiga algum tipo de paz com essa sentença. É assustador pensar que um filho foi tão longe a ponto de matar o próprio pai por causa de um conflito pessoal e ainda por cima de forma tão fria e calculada. Perder um marido e pai já é muito difícil, mas imaginar perder também um filho torna a situação ainda mais estranha e difícil para a família. E eu só espero que eles estejam bem.
Nenhum tempo de prisão pode trazer Júnior de volta, mas talvez, de alguma forma, a punição de Kirk possa ajudar a família a encontrar alguma sensação de desfecho enquanto continuam buscando respostas. A busca por Lisa Holm foi a maior busca por pessoa desaparecida na história de Skövde, se não da Suécia. A garota de 17 anos desapareceu depois de terminar seu turno no Café 40. A Suécia já foi famosa por praticamente não ter crimes. Mas com o desaparecimento de Lisa, as coisas estavam prestes a mudar. O que aconteceu com Lisa foi mais do que horrível. 5 dias após o sumiço de Lisa, seu corpo foi encontrado e a mídia chamou o caso de assassinato na sala de ordenha. Por motivos que você vai ter que ouvir para acreditar. Lisa Holm nasceu em Skövde, Inglaterra. Lisa sempre gostou de viajar e queria estudar no exterior, na Austrália. Ela era vista como gentil, animada, positiva e amorosa. Ela era muito prestativa com outras pessoas e adorava a ideia de ser independente. Por isso, ainda adolescente, Lisa começou a trabalhar em empregos de meio período para ganhar dinheiro. Semanas antes do caso de hoje, Lisa conseguiu trabalho em uma cafeteria em Blomberg. A cafeteria ficava a 40 minutos de casa e um dos pais levava e buscava Lisa do trabalho diariamente. Como era a primeira vez que Lisa trabalhava longe de casa, seus pais queriam levá-la e buscá-la para ficarem mais tranquilos. No dia 7 de junho de 2015, poucas semanas após começar na cafeteria, Lisa já se sentia confiante para ir trabalhar sozinha. Mas, tragicamente, o primeiro dia em que Lisa conquistou sua independência seria também o seu último. Os pais de Lisa compraram uma motoneta para ela ir e voltar do trabalho. Mesmo que seus pais estivessem um pouco apreensivos em deixá-la ir trabalhar sozinha, eles sabiam o quanto era importante para Lisa viver essa experiência por conta própria. Então, no dia 7 de junho de 2015, Lisa pegou suas coisas, subiu em sua motoneta e foi para o café sem nenhum problema. O café estava cheio, com pessoas entrando e saindo, e o tempo passou rápido. Antes que Lisa notasse, já eram 18h e era hora de encerrar. Ela mandou uma mensagem para o pai, pouco antes das 18h30, que logo estaria em casa. Em Skövde, os pais de Lisa ficaram felizes e aliviados ao saber que ela saiu do trabalho e estava indo para casa. Eles estavam gratos por tudo ter ocorrido sem incidentes, mas isso não duraria muito tempo. Algum tempo depois, o pai de Lisa recebeu uma ligação dela e percebeu algo estranho do outro lado da linha. O pai de Lisa continuou chamando por ela, mas ouviu vozes ao fundo e barulhos de portas de carro sendo abertas e batidas, antes da ligação cair. O incidente deixou os pais de Lisa apreensivos, mas atribuíram a uma ligação acidental. Talvez, enquanto vinha para casa, o celular da Lisa tenha ligado sem querer para os pais. Então eles esperaram Lisa chegar em casa, mas se passaram 40 minutos depois 1 hora, e então 2 horas, e Lisa ainda não tinha chegado em casa. Isso perturbou muito a família de Lisa. A viagem de Blomberg a Skövde levaria uns 40 minutos, talvez 50, se Lisa atrasasse, mas já se passaram quase 3 horas e ela ainda não voltou para casa. Então, o que estava acontecendo? A família de Lisa ligava para ela o tempo todo enquanto esperava, ansiosa e preocupada. Eles tinham certeza de que Lisa tinha sofrido um acidente ou algo assim. Então, depois de esperar mais do que o necessário, o pai de Lisa entrou no carro e foi dirigindo até Blomberg. Ele dirigia devagar, esperando encontrar Lisa na estrada voltando para casa. Porém, quanto mais se aproximava do destino, mais medo sentia. Não havia sinal de Lisa no caminho. Quando o pai de Lisa chegou ao café, procurou por ela e logo viu sua motoneta. Ele se aliviou na hora, achando que Lisa estava com alguns amigos, só passando um tempo. Mas ao se aproximar da motoneta, ele percebeu algo alarmante. O capacete de Lisa seguia pendurado na lateral e as chaves na ignição. Por que Lisa deixaria as chaves e a motoneta sem ninguém por perto, a menos que a motoneta tivesse sido abandonada? O pai dela procurou por um tempo e, sem encontrar Lisa, ligou para a polícia por volta das 22 horas para registrar o desaparecimento de Lisa Holm, de 17 anos. Enquanto a polícia vinha, a mãe de Lisa avisou o dono do café, que também chegou rápido e começou a procurar a jovem funcionária. O dono do café disse que os funcionários saíam às 18h. Já se passavam quase 4 horas. Lisa não estava em lugar algum e sua motoneta parecia abandonada.
Não era como se a motoneta estivesse com defeito ou tivesse quebrado, ela estava funcionando perfeitamente e não fazia sentido para ninguém porque Lisa abandonaria voluntariamente seu veículo e iria para outro lugar. Quando a polícia chegou, concluiu rapidamente que Lisa provavelmente fora sequestrada, algo raro na Suécia. Mas era preciso considerar todas as possibilidades no desaparecimento dessa jovem. O café onde Lisa trabalhava ficava em uma pequena vila e era isolado, mas não era exatamente um local com muita criminalidade. Era um lugar pacífico e tranquilo. A polícia iniciou a busca nas áreas próximas com auxílio de cães farejadores. Eles foram de porta em porta perguntando se alguém tinha visto Lisa e até verificaram as áreas vizinhas que pudessem chamar atenção ou parecer suspeitas de alguma forma. Eles perguntaram se alguém viu ou ouviu algo estranho, mas até então não havia nenhuma pista. Lisa simplesmente tinha sumido no ar e ninguém conseguia encontrá-la. Como já era quase 11 da noite, a polícia resolveu pausar as buscas até a manhã seguinte. Enquanto isso, os amigos e entes queridos de Lisa espalharam a notícia sobre seu desaparecimento nas redes sociais, na esperança de refrescar a memória das pessoas e ajudá-los a descobrir o que aconteceu com Lisa. Na manhã seguinte, a polícia retomou as buscas e um homem surgiu com uma informação. Ele trabalhava em um celeiro em frente ao café e notou uma luva de motociclista jogada no chão de um dos cômodos. O homem entregou a luva à polícia e os investigadores pediram aos pais de Lisa que confirmassem se era dela. A resposta foi uma revelação perturbadora. A luva descartada era de Lisa, que está desaparecida. Mas por que a luva dela estava naquele celeiro? O que Lisa estava fazendo lá? A polícia suspeitava que ela não foi para lá por vontade própria e pode ter sido levada à força, reforçando a hipótese de sequestro. A busca por Lisa foi enorme. Foi a maior busca por pessoa desaparecida conduzida por voluntários na história da Suécia, com centenas de voluntários aparecendo todos os dias, procurando em vários lugares, buscando por Lisa. Houve até buscas aéreas e todos estavam determinados a encontrá-la. Logo, tanto a polícia quanto os voluntários começaram a encontrar algumas pistas alarmantes. A polícia vasculhou uma estrada próxima ao café e logo encontrou recibos, uma tela de celular quebrada e uma capinha de celular, entre outros objetos. Buscas no acostamento fizeram a polícia achar mais partes do celular quebrado. Os pais da Lisa reconheceram o celular, ou partes dele, e a capinha como sendo da Lisa. As coisas não estavam indo bem. Lisa sumiu. Seu celular foi encontrado quebrado e seus pertences estavam espalhados perto do café, à beira da estrada. Dias depois, encontraram o RG, habilitação de ciclomotor e chaves de casa de Lisa na beira da estrada, cobertos por grama alta. No mesmo dia, um voluntário, amigo do pai de Lisa, teve um pressentimento sobre o celeiro do outro lado da rua. Ao se aproximar, percebeu algo errado. A fita policial fora arrancada. Isso foi perturbador, mas mesmo nervoso, o homem entrou no celeiro e logo encontrou um pequeno brinco no chão. Quando esse brinco foi mostrado à polícia, infelizmente era de Lisa. Ao vasculharem o celeiro, notaram as paredes com resíduos, o que era uma cena bizarra. Uma amostra do resíduo foi coletada porque os investigadores suspeitavam que traria respostas, o que se confirmou. A organização Missing People, da Suécia, também participou das buscas por Lisa, inspecionando o celeiro e prédios próximos ao café. Ao chegarem perto do celeiro, duas pessoas em um carro os pararam e disseram que a polícia já havia revistado a área. Essa interação deixou os integrantes da Missing People desconfortáveis. Por que pessoas desconhecidas tentariam impedir a busca por uma garota desaparecida em certo local? Após o carro acelerar e desaparecer, os trabalhadores voltaram à busca e acharam algumas coisas. Eles acharam uma jaqueta de motociclista rosa e fones de ouvido escondidos sob galhos. A polícia confirmou que a jaqueta e os fones eram da Lisa. A propriedade logo se encheu de policiais e equipes da perícia. Foi então que viram algo à distância. Era um galpão, era bem pequeno e servia como vestiário para os trabalhadores do celeiro. Parecia que alguém esteve no galpão há pouco tempo. O galpão estava cercado por grama alta, mas o caminho até a porta parecia recém-pisado. A polícia resolveu investigar o galpão também. Mas assim que eles entraram no galpão, foram atingidos por um odor perturbador e rançoso. Era um pesadelo lá dentro. Não precisavam de mais provas de que algo ruim ocorrera ali.
Quando os detetives olharam ao redor, viram um conjunto de armários de vestiário encostados em uma das paredes. A maioria estava vazia e fechada, exceto um, cheio até a borda e aberto. A polícia verificou todos os armários, um por um, mas quando chegaram ao armário abarrotado, removeram as roupas e objetos diversos de dentro e o que viram literalmente os fez pular de susto. Eram policiais e já tinham presenciado coisas piores, mas aquilo foi horrível. Apertado dentro do pequeno e estreito armário estava o corpo de Lisa Holm, de 17 anos. Ela estava semi-vestida e alguém a matou com uma corda. A busca por Lisa terminou da pior maneira possível, porque ela havia sido atacada de forma tão brutal por um agressor e agora ela se foi. A família dela foi avisada imediatamente sobre a descoberta e ficou em choque. Os pais estavam inconsoláveis. Pela primeira vez, Lisa queria ir ao café sozinha e provar para os pais que nada de ruim aconteceria. Mas aconteceu exatamente o oposto, e isso em uma cidade tranquila, segura e acolhedora. Já pensou como os pais da Lisa se sentiram? Quantos "e se" passaram pela cabeça deles? E se tivessem convencido Lisa a ir ao trabalho com eles? E se eles tivessem ido atrás dela, apesar do que ela disse? E a ligação que o pai da Lisa recebeu? Tudo foi tão perturbador e angustiante. Com o corpo de Lisa encontrado, a polícia precisava capturar o autor do crime. Felizmente, a polícia conseguiu coletar amostras de DNA do corpo da Lisa, assim como de dentro do galpão, e tudo foi enviado para análise. A polícia queria investigar os 2 homens que passaram pelos voluntários da Missing People no celeiro. Disseram que a polícia já tinha vasculhado a área. Bem, depois de um pouco de investigação, a polícia conseguiu descobrir quem eram essas pessoas. Eram lituanos nários de 35 anos e seu irmão. Na verdade, eles não falavam sueco, mas se comunicavam em inglês, o mesmo idioma usado pelos homens com os voluntários. Curiosamente, os 2 irmãos trabalhavam no mesmo celeiro, em frente ao café onde Lisa trabalhava. Além disso, a estrada onde os pertences de Lisa foram encontrados jogados fora era a mesma que levava à casa dos irmãos. Os 2 irmãos viviam com a esposa de Narius e conversaram com a polícia no dia do desaparecimento de Lisa. O inglês deles chamou a atenção da polícia. Outra mulher relatou que um homem, sem falar sueco, a abordou de carro pedindo informações em inglês. Ele queria que a mulher sentasse dentro do carro por 1 minuto para que ela pudesse inserir o endereço no GPS dele, mas a mulher obviamente não entrou no carro e simplesmente foi embora. Essas situações chamaram a atenção da polícia, que quis falar rapidamente com essas pessoas. Ao conversarem com Narius e sua esposa, eles logo se defenderam. Narius afirmou estar em casa quando Lisa sumiu, e seu único álibi, sua esposa, estava na cozinha preparando o jantar. Enquanto isso, seu irmão mais novo estava em casa no computador. A polícia obviamente não acreditou nessa história, porque achavam que eles estavam simplesmente acobertando um ao outro e não havia como saber se suas histórias eram verdadeiras ou não. A polícia coletou amostras de DNA dos 3, mas como não havia provas concretas, eles foram liberados. Isso não durou, pois os resultados do DNA do galpão chegaram e correspondiam a alguém. Veja, havia várias manchas nas paredes onde o corpo de Lisa foi encontrado e, para o desgosto geral, era DNA masculino. Mas isso nem é o pior. O galpão tinha um espaço com uma janela para o café onde Lisa trabalhava, e a maior parte do DNA masculino foi achada naquela parede, perto dessa janela. Não preciso detalhar o que isso sugere, mas o DNA achado no galpão de ferramentas era de Narius. Então, pelo que parece, Narius era um pervertido e meio que um voyeur. Ele basicamente espionava funcionárias, incluindo Lisa, da janela do galpão em frente ao café. Lembra dos vestígios de dejetos humanos no celeiro? Bem, isso também foi coisa do Narius. A polícia e peritos do crime teorizaram que o autor sofreu uma descarga de adrenalina durante ou após o crime e perdeu o controle das funções corporais e se sujou. A prova definitiva foi achada em outro cômodo ao lado no celeiro. Servia como sala de ordenha para vacas. Lá, encontraram a corda usada no assassinato de Lisa, além do DNA de Lisa e Narius espalhados pela sala e no cano onde a corda estava amarrada. Ao revistar o quarto de Narius, após encontrar as provas incriminatórias, os detetives acharam fios de cabelo loiro de Lisa. Narius tinha sido pego, mas ele e sua esposa ainda se agarravam firmemente à sua versão da história.
Eles insistiram que alguém estava tentando incriminar Narius e que ele não tinha qualquer envolvimento no que quer que tenha acontecido com Lisa. Mas tudo mudou quando a polícia conversou com o irmão mais novo de Narius e ele acabou se tornando a ruína de Narius. Veja, o irmão mais novo não conseguiu continuar mentindo para a polícia e acabou confessando que Narius não estava em casa quando Lisa sumiu. E de acordo com sua esposa, e inicialmente até mesmo com seu irmão mais novo, Narius estava em casa entre 18h e 20h na noite de 7 de junho de 2015. Ele só saiu após as 20 horas para comprar comida em um posto local. Desta vez, o irmão mais novo de Narius contou uma história diferente, dizendo que Narius o obrigou a dizer a todos que Narius estava em casa entre 18h e 20h. Quando ele perguntou onde Narius estava, seu irmão começou a revelar tudo. Ele disse que Narius tinha sumido durante a maior parte da noite e que, na verdade, só voltou para casa por volta das 19h30 ou perto das 20 horas naquela noite. Sua aparência estava desgrenhada, roupas sujas como se tivesse rolado na terra, e ele logo colocou tudo na máquina de lavar, algo incomum, já que Narius nunca lavava as roupas na hora. Normalmente, iam direto para o cesto. Para piorar a situação, quando a polícia verificou os eletrônicos de Narius, eles encontraram algo muito perturbador. Narius frequentava sites adultos e assistia a vídeos adultos realmente questionáveis, que beiravam a ilegalidade. Mesmo que não houvesse evidências definitivas de que Narius tenha abusado sexualmente de Lisa durante o ataque, especula-se que ele sentia prazer em ver pessoas sofrendo e sentindo dor. Após essas descobertas, Narius foi preso pelo assassinato de Lisa e aguardava julgamento. Surpreendentemente, a esposa de Narius permaneceu ao lado dele durante todo o julgamento. Ela nunca acreditou que o marido fosse o autor do crime, e o casal chegou até a culpar o irmão mais novo, dizendo que ele foi quem matou Lisa e, de alguma forma, espalhou o DNA de Narius por toda parte. Bem, ninguém ficou convencido porque a única pessoa que não tinha um álibi era o próprio Narius. A promotoria apresentou seus argumentos e afirmou que Narius vinha observando o café há muito tempo pela janela do celeiro, espionando jovens mulheres desavisadas. Em 7 de junho, Narius teria atraído Lisa para seu carro quando ela estava saindo do trabalho, fingindo pedir informações. De alguma forma, Lisa entrou no carro de Narius, e foi nesse momento que ela foi dominada. Narius foi até o celeiro, matou Lisa na sala de ordenha e chegou a se sujar nas próprias roupas de tanta excitação doentia. Acredita-se que ele então colocou o corpo de Lisa em seu carro e dirigiu até o galpão de ferramentas, se desfazendo dos pertences de Lisa na estrada de terra durante o trajeto. Ele escondeu o corpo de Lisa em um armário, cobriu com roupas e saiu do galpão de ferramentas em menos de 1 hora, o que é assustador de pensar. Bem, 5 meses após o assassinato de Lisa, em 17 de novembro de 2015, o veredito finalmente foi dado. Narius foi condenado à prisão perpétua na Suécia. Ele foi colocado em uma prisão de segurança máxima, mas recorreu para ser transferido à Lituânia e tentar reduzir a sentença. Ele acabou sendo transferido para seu país natal em 2017 e ainda conseguiu uma redução de pena, chegando a apenas 15 anos. Mas essa felicidade durou pouco, porque sua condenação original foi restabelecida no mesmo ano e ele teria que ficar atrás das grades na Lituânia pelo resto da vida. O funeral de Lisa foi realizado em 7 de julho de 2015, aproximadamente 1 mês após seu assassinato, e ela foi sepultada na igreja de Cedars, nos arredores de Skofta. A família Holmes sofreu uma grande perda e desejava que o assassino de sua filha não recebesse misericórdia. Mas mais uma coisa aconteceria, e isso levaria a um final muito insatisfatório para este caso. Eu odeio que ainda estamos falando sobre Narius, que não merece mais atenção, mas foi relatado que ele foi provocado e intimidado na prisão a ponto de ser espancado até ficar todo machucado. Esse assédio também perseguiu Narius até a Lituânia. Quero dizer, é um tipo de retorno kármico, mas em 3 de abril de 2022, tudo mudou quando Narius foi achado com um ferimento fatal no pescoço durante uma caminhada na prisão. Ele não sobreviveu e faleceu a caminho do hospital. É devastador que a família de Lisa tenha tido um gostinho de justiça, mas apenas 7 anos após a sentença, eles ficaram sem mais satisfação ao saber que o assassino da filha estava sofrendo atrás das grades, porque agora ele foi morto por outro detento. A família de Lisa está de coração partido. Não só o assassino da filha dele se safou tão facilmente, mas também o fato de tudo isso ter acontecido em primeiro lugar. Para a família Holmes, realmente não houve justiça, não houve alívio.
Não houve nenhum lado positivo, eles só foram atingidos por uma dor atrás da outra. Mas se houver alguma justiça a ser feita, eles podem descansar sabendo que o assassino da Lisa, ele pode até ter escapado nesta vida, mas sua punição não será tão leve na próxima. Jerry Allen Autry, Stanley Ray Robinson e Michael W. Sewell eram estudantes da Brownstown Central High School, em Indiana. Eles também eram melhores amigos. Jerry, de 19 anos, era destaque no futebol americano. Stanley, de 17, chamado de Stan, integrava o grupo Padrões Cristãos da escola. E Michael tinha 16 anos e era o vice-presidente da sua turma. Os três eram muito próximos e faziam tudo juntos. Eles sempre se encontravam em uma cabana a cerca de 2,5 km ao sul de Brownstown, na rodovia estadual 135. Era uma cabana bem pequena, cerca de 2,70 por 4,50 metros, feita de dormentes de ferrovia revestidos com creosoto e chapas de metal. O telhado e as laterais da cabana foram feitos com chapas de metal, o resto da estrutura com dormentes de ferrovia. Havia só uma porta na cabana, indicando um único ponto de entrada e saída. Segundo algumas fontes, não havia janelas funcionais, apenas uma estrutura parecida com janela, presa por dobradiças e fechada. Na cabana, os garotos tinham 2 catres, um tapete, um sofá e um fogão a lenha para aquecer o local. Os garotos construíram a cabana sozinhos para usá-la como quartel-general. Era uma cabana improvisada e sem luz. Por isso, os garotos estacionavam os carros com os faróis voltados para iluminá-la por dentro. Era o local preferido dos garotos para se reunir, se divertir e até acampar na cabana por dias. Então, os garotos que nasceram e cresceram em Indiana se divertiam como nunca. Eles estavam no ensino médio, perto da formatura e prestes a seguir caminhos diferentes. Mas logo nada mais seria como antes. Porque um dia, faltando apenas uma semana para o Natal de 1971, todos os planos que esses garotos tinham, todos os sonhos que eles tinham, vieram abaixo e acabaram em chamas, literalmente. – 17 de dezembro de 1971, um dia antes dos acontecimentos deste caso, foi um dia tranquilo para os 3 melhores amigos, Jerry, Stan e Michael. Jerry passou o dia em casa e mais tarde, naquela noite, saiu com sua namorada, com quem ele tinha um relacionamento de longa data. Jerry e sua namorada passeavam de carro por Brownstown e após um tempo juntos, foram a uma festa na casa de um amigo. Era perto do Natal, então as festas eram bem comuns. Jerry e seus amigos eram do grupo popular, por isso ele quase sempre ia a festas. Na festa, ele encontrou Stan, Michael e o resto do grupo, e todos se divertiram muito. Após a festa, Jerry tinha outros planos. Encontraria Stan e Michael depois de deixar a namorada em casa e juntos acampariam na cabana improvisada, o local favorito deles. Então Jerry deixou a namorada em casa algum tempo depois da meia-noite. Depois, ele foi até a casa dos pais de Stan, que ficava em uma fazenda rural e extensa em Brownstown. Lá, ele encontrou Stan, Michael e mais 2 amigos na cabana. Agora não sei se já mencionei isso, mas a cabana ficava a cerca de meia milha. A cabana ficava a meia milha da casa dos pais de Stan, em uma área densamente arborizada, nos arredores de uma vasta área agrícola. Bem, os garotos ficaram conversando por um tempo, e depois de um tempo, eles bolaram um plano. Na verdade, a irmã de Stan, Gerda, tinha acabado de se casar naquele dia, e uma festa de recepção estava rolando a todo vapor naquele momento. Então, os garotos decidiram pegar um pouco de comida, algumas bebidas e alguns petiscos da festa, e depois voltaram para a cabana para continuar a noite deles. Foi exatamente isso que eles fizeram. Jerry, Stan e Michael entraram no Mustang do Stan e foram ao destino. Esses garotos claramente se divertiam. Eles eram garotos adolescentes típicos fazendo coisas de garoto naquela noite, e nada indicava que havia qualquer tensão entre eles, ou que estavam com medo ou algo assim. Na verdade, essa cabana era provavelmente o lugar favorito deles em Brownstown. Por volta das 2h30, Gerda recebeu os garotos e lhes deu um pouco da comida e bebidas da festa. Missão cumprida, os garotos voltaram para a cabana, e Gerda os viu se afastando no Mustang. Mas, tragicamente, essa seria a última vez que ela veria seu irmão Stan ou seus amigos vivos, bem e sorrindo. Os garotos pararam na casa de Jerry para pegar suas lentes de contato e depois voltaram à cabana.
Agora, se você se lembra, os garotos geralmente estacionavam seus carros com a frente voltada para a cabana, para que pudessem deixar os faróis acesos por um tempo e manter a cabana bem iluminada. Eles fizeram exatamente isso novamente. O carro de Jerry foi estacionado como sempre, e pronto. Eu sei que estou batendo muito nessa tecla, mas só mantenha isso em mente por enquanto. Os garotos continuaram a noite na cabana, e após um tempo, Michael saiu com 2 amigos para buscar lenha para a lareira. Ele voltou por volta das 2h45 da manhã, e foi aí que os 2 amigos saíram da cabana, deixando Stan, Jerry e Michael lá dentro. Infelizmente, os 2 amigos não sabiam que nunca mais se veriam. A noite se foi e a manhã chegou, e já eram cerca de 8h30 da manhã. Quando Gerda foi até a cabana, ela queria acordar os meninos para o café da manhã, mas nada poderia tê-la preparado para o que estava prestes a ver. Quando Gerda se aproximou da cabana, ela viu uma fumaça preta e espessa e os restos carbonizados da cabana, tudo agora transformado em uma pilha de escombros, cinzas e detritos no chão. O dia de Gerda tinha acabado de piorar. Ela voltou correndo para casa, avisou os pais e a polícia foi chamada. A cabana pegou fogo, mas a família de Stan esperava e rezava que os meninos tivessem escapado. Mas não foi isso que aconteceu. Quando os investigadores vasculharam os escombros, encontraram ossos humanos carbonizados nos 2 catres. Os investigadores tentaram juntar as peças do que havia acontecido. Eles acharam um fogão a lenha queimado onde era a cabana. Um isqueiro foi encontrado em um dos catres com os restos mortais. Uma lanterna e uma lata de gasolina foram encontradas no canto. Isso não era incomum. Os meninos levavam lanterna, gasolina e isqueiros para manter a chama acesa. E a noite de 18 de dezembro não foi diferente. Desde o início, teorizou-se que os meninos simplesmente haviam superaquecido o fogão a lenha. Segundo os investigadores, era meados de dezembro. Obviamente estava frio, então os meninos provavelmente deixaram o fogão ligado e, em algum momento, todos adormeceram. O fogão superaqueceu e pegou fogo, resultando nessa tragédia. Investigadores tentavam recolher os restos mortais com máximo cuidado. Porém, ao terminarem, foram surpreendidos por uma descoberta séria e bizarra. Os ossos encontrados na cabana pareciam suficientes para 2 pessoas. Os investigadores tinham certeza de que recuperaram todos os ossos da cabana e só conseguiam contar o suficiente para 2 corpos. Então, será que alguém sobreviveu? E se sim, quem foi e como? A polícia encontrou 2 anéis de formatura mostrados às famílias de Jerry, Stan e Michael, que confirmaram pertencer a Stan e Jerry. Mas aqui está o detalhe. Muitos não lembram de ver Jerry com o anel de formatura, nem sua namorada, que esteve com ele quase a noite toda. Então, o que está acontecendo? Bem, era tudo muito vago, e nem os joalheiros locais conseguiram afirmar com certeza que os anéis eram de Stan e Jerry. Eles pareciam muito semelhantes, e eles simplesmente não podiam afirmar com certeza. A polícia chamou um patologista estadual e, segundo ele, realmente faltava um conjunto de restos mortais na cabana. A única conclusão óbvia era que o desaparecido era Michael. Inicialmente, a polícia achou que Michael havia escapado do incêndio, mesmo ferido e exausto, e estaria perto da cabana, então uma equipe de busca foi acionada e a área vasculhada. Ao se aproximar da borda do campo, a equipe de busca fez outra descoberta. Era um edredom parcialmente queimado, e junto com ele havia bitucas de cigarro frescas, além de cigarros. Na cabana, a polícia foi informada sobre fatos estranhos relatados pelas famílias dos garotos, ligados ao veículo estacionado do lado de fora. Se você se lembra, o carro do Jerry estava estacionado em frente à cabana, com os faróis voltados para a cabana. A polícia descobriu que ele havia sido movido. O carro foi achado na direção oposta, com os faróis para longe e as lanternas traseiras voltadas para a cabana. Mas ele estava completamente intacto, exceto por ter sido movido. Mas o cárter do carro estava rachado ao meio. As chaves estavam na ignição. O que realmente deixou a polícia e todo mundo intrigados foi o banco do motorista do carro do Jerry ter sido ajustado. Jerry, Stan e Michael eram altos e precisavam reclinar bastante os bancos para dirigir confortavelmente. Mas agora o banco estava todo para frente, como se alguém de baixa estatura estivesse dirigindo. Podemos dizer que havia muita especulação nesse caso. Havia poucas pistas e muitas opiniões de várias pessoas diferentes.
Alguns achavam que a morte dos garotos foi apenas um trágico acidente, mas outros acusavam abertamente Michael de ter fugido e de ser um assassino. Eu nem consigo imaginar o que a família do Michael deve ter sentido naquela época. Para a maioria das pessoas, era uma conclusão bastante óbvia. Eles não encontraram nenhum vestígio dos restos do Michael na cabana, então ele estava sendo incriminado como o responsável por matar seus melhores amigos e depois fugir para não ser pego. Essa indignação também causou muitos conflitos internos entre as famílias dos garotos. Houve muita troca de acusações, muitos apontamentos de culpa e nenhuma resposta ou direção. Alguns acusaram Michael de usar substâncias ilegais. Testemunhas disseram ter visto os garotos com grandes quantidades dessas substâncias suspeitas na cabana naquela noite. Mas quero enfatizar que tudo isso era apenas boatos, nada confirmado. Por anos, não houve respostas reais. Ninguém sabia como o incêndio começou, se alguém tinha más intenções com os garotos, ou se houve ou não algum crime envolvido. Por mais de 50 anos, o caso de Stan, Jerry e do supostamente desaparecido Michael ficou parado, com sussurros de que Michael era um assassino sem coração. Foi doloroso para todos, mas 5 décadas depois, esse mistério finalmente seria resolvido. Jerry e Stanley foram enterrados no mesmo dia, enquanto a família de Michael permaneceu nesse estranho limbo. Eles não sabiam onde Michael estava e precisaram ouvir tudo o que os moradores diziam sobre ele e seu possível envolvimento no incêndio. A família de Michael mal sabia, porém, que as respostas viriam, mas 52 anos tarde demais. Em junho de 2023, o departamento do xerife do condado de Jackson retomou antigos casos arquivados em Indiana, quando o xerife encontrou o misterioso incêndio na cabana de Brownstown em 1971. Ele designou o caso ao tenente Adam Nicholson, que se empenhou para encontrar respostas para todas as famílias envolvidas. A tecnologia de DNA havia avançado muito desde 1971, então o tenente Nicholson se esforçou para reunir uma equipe de arqueólogos e antropólogos da Universidade de Indianápolis. Com permissão das famílias de Jerry e Stan, seus corpos foram exumados e testados novamente. E acabou que, entre os restos mortais, não havia apenas 2 indivíduos, havia 3. Os restos de Michael foram achados na pilha junto com Jerry e Stan, e estavam nos escombros o tempo todo. A família de Michael precisou lidar com comentários duros sobre ele ser assassino, quando na verdade também era vítima. Michael e seus amigos morreram naquele incêndio, e agora isso estava claro. A família dele, especialmente sua irmã Linda Peck, ficou emocionada e tomada por sentimentos diversos após essa revelação. 52 anos depois, a resposta veio, e os 3 garotos perderam a vida no incêndio naquela noite de dezembro de 71. Mas o mistério persiste. Por que mudaram a posição do carro? Como o edredom queimado foi parar onde foi encontrado? De quem eram as bitucas de cigarro? O incêndio foi acidental ou resultado de sabotagem? E se foi, então quem queria tirar esses 3 garotos do caminho? Com um mistério resolvido, o outro ainda permanecia. Mas vamos torcer para que não leve mais 5 décadas para conseguirmos as respostas que faltam sobre esse caso.